Muita gente fica no momento na vida se comparando com as outras pessoas, olhando para a vida de outras pessoas, se comparando, desejando que fosse diferente, fosse a vida como da outra pessoa ou das outras pessoas, e muitas vezes acabam esquecendo que cada um de nós estamos escrevendo o nosso próprio capítulo no livro da vida. E quando a gente faz isso, a gente para de escrever o nosso capítulo. E é sobre isso que o vídeo de hoje vai abordar. Tudo bem, pessoal? Rick do canal Luz da Verdade. Eu tenho pensado e refletido um pouco na questão da experiência de cada um de nós. Cada um de nós tem uma experiência nessa vida. Cada um de nós vive a vida como estivéssemos escrevendo, através das nossas experiências, o nosso capítulo no livro da vida, na experiência humana. Então, na experiência humana, a nossa própria experiência é um capítulo dentro da grande experiência humana. E isso é uma coisa que eu acho que tem que ser observada um pouco mais, entende? Porque nessa experiência, então, fazendo um paralelismo como fosse, sabe, nós tivemos a experiência do amanhecer, né? Quando nós entramos nessa experiência, tudo o que aconteceu, as coisas boas, as coisas ruins, o que nós fomos aprendendo. Chegamos de repente no meio-dia, e aí vem a parte da tarde, e talvez algumas pessoas já estejam chegando no final do dia e até mesmo começando a noite. Então, nesse capítulo que cada um de nós temos a caneta na nossa mão. E nós escrevemos tudo aquilo que nos aconteceu. Nós registramos as tristezas, as dores, as lágrimas. Nós registramos as alegrias, as euforias, os prazeres, os amargores, amores compartilhados, aprendizados, tropeços, tudo está no nosso capítulo da vida. Mas o que acontece é que a responsabilidade do que acontece daqui para frente, do que nós vamos escrever no nosso capítulo no livro da vida, é em função da nossa responsabilidade. Olhar para o que as outras pessoas ou desejar, puxa, eu gostaria que minha vida fosse diferente, eu gostaria de estar vivendo aquela realidade, aquela pessoa tem aquilo que eu não tenho. Tudo é muito rápido, pessoal. Essa experiência de vida é muito rápida. E o que você deseja escrever no seu capítulo no livro da vida vai definir muito o que foi a sua experiência. O que eu quero dizer com isso é, independente de tudo que tenha acontecido com cada um de nós, nós podemos decidir o que nós vamos escrever de agora em diante. Mesmo, no meu caso, mesmo que eu tenha passado situações terríveis, mesmo que eu já tenha passado frio, mesmo que eu já tenha dormido na rua, mesmo que eu tenha entrado em coma, mesmo que eu tenha
tido muitas situações dificílimas. Tiveram também situações boas, e isso faz parte da experiência humana. Mas não foi porque eu tive situações horríveis na minha vida que vai determinar que eu vou continuar escrevendo o meu capítulo de uma forma horrível, só celebrando e enfatizando o horrível. E eu também não vou escrever o meu capítulo ignorando o que aconteceu, fazendo de conta que aquilo nunca aconteceu e achando que por eu não reconhecer o que aconteceu, aquilo vai ser resolvido. O que eu quero dizer é que, por exemplo, no meu capítulo, o que eu resolvo escrever de agora em diante, é em função do que eu entendo, do que eu aceito, mas o que eu resolvo fazer de agora em diante. Então, esse livro que nós temos, esse capítulo que nós temos, esse capítulo, o capítulo de cada um de nós, que faz parte do grande livro da experiência humana, tem muito mais, entende, oportunidades de você escrever e você determinar de que maneira você vai encerrar esse capítulo. Porque isso vai determinar a maneira como você vai encerrar a sua experiência. Aquilo que você decidir escrever de agora em diante, aquilo que eu falo, entre o estímulo e a resposta existe o espaço, e nesse espaço existe a oportunidade de você agir e não reagir. Então, cada vez que nós exercitamos o nosso livre-arbítrio de agir conscientemente, nós vamos determinando de que maneira nós vamos completar e encerrar esse livro, esse capítulo no livro da vida. Então, essa é a maneira como eu quero que o meu capítulo encerre. Falando, entende? Eu vou continuar falando do meu dia como um dia de todas as outras pessoas. Mas hoje eu escrevo contemplando, entendeu, a questão espiritual, contemplando a questão da responsabilidade, contemplando que sim, nós fazemos parte de um livro da vida, mas existe um processo muito importante nesse nosso aprendizado da experiência humana, que significa compreendermos quem somos nós, da onde nós viemos, para onde nós iremos, qual é a nossa associação espiritual, ou seja, eu estou em comunhão com Deus, o Deus da Bíblia, eu acredito em Jesus, eu estou aqui fazendo um trabalho e sendo inspirado pelo Espírito Santo. Então eu vou escrevendo o meu capítulo com essas experiências no cotidiano, mesmo com os meus defeitos, mesmo com as minhas virtudes, mas eu vou escrevendo esse capítulo. Eu quero que esse capítulo encerre de uma forma em que eu consigo contemplar um final épico para uma experiência épica. E todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, eu convido a vocês para refletirem até que ponto vocês não podem também começar a pensar de que maneira vocês vão querer escrever o resto do capítulo de vocês. Que terminar esse capítulo de uma forma épica, mesmo independente de tudo que tenha acontecido na vida de vocês, assim como independente de tudo que aconteceu na minha vida, eu escolho agir de uma forma consciente, contribuir, fazer um valor agregado, mesmo que seja, entende, tocando a vida de uma pessoa. Isso já foi muito bom. Mesmo que
contribuindo na vida, por exemplo, de um animalzinho, isso já foi excelente. Eu quero dizer que vocês possam encerrar o capítulo de vocês, demonstrando que vocês não ocuparam espaço na Terra, na experiência humana, que o capítulo de vocês no livro da vida não é vazio e sem conteúdo. Porque vocês fizeram a diferença através de ações conscientes e entendendo que sim, é possível desenvolver um trabalho por um mundo melhor. E esse mundo melhor começa dentro de cada um de nós, aonde então nós escolhemos escrever e finalizar o nosso capítulo no livro da vida. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo, como eu sempre digo, chegue no momento oportuno de quem busca essas informações. Na sequência dos vídeos eu volto com novos assuntos. E que Deus abençoe vocês. Tchau.